Olha que legal. Tá vendo? Tudo animado. Uma das coisas que eu precisei fazer quando eu casei, eu lembro que foi o convite, né? Toda festa ou comemoração, ela começa pelo convite. E aí, como eu sou programador, eu tive a ideia de fazer um site customizado, bem parecido com o que a gente tem no Convito, que é um site que tem a confirmação de presença, os presentes, a localização do evento, né? Tudo integrado. E uma das dificuldades que eu tive foi que lá no Canva eu fazia o convite, ficava bonito, mas assim, a lista de presente e a de presença eu fazia manual, né? Tinha que fazer manual, tinha que ir lá no WhatsApp, perguntar e aí fazer uma planilha. E não tinha também a lista de presentes integrada ao convite, né? Era diferente, a não ser que a gente fazia uma gambiarra lá no Canva para ser uma nova página, né? Mas eu, como programador, tive a ideia de fazer o convite mesmo, né? Era na época que não existia... A IA estava começando, então ela não fazia muito bem essas coisas. Então eu tive que fazer na marra ali, programando e tal. E o site ficou bem bonito, ficou tudo integrado, a pessoa ia lá, confirmava a presença. E aí, algum tempo depois, algumas pessoas me pediram a mesma coisa. Foi aí que eu percebi que não tinha um site muito bom para você fazer isso, sabe? Ou um site ele trazia um visual muito bom, como por exemplo o Canva, mas não tinha integração. Outro site ele trazia uma lista de presentes, mas aí ele cobrava uma taxa. O outro trazia uma lista de presentes, mas você tinha que usar produtos do próprio site. Enfim, cada um tinha um defeito. Foi daí que surgiu o Convito. O Convito ele é uma plataforma para criação de convite digital, onde ele integra tudo isso junto, né? Vou mostrar aqui para vocês como que é fácil criar um convite aqui no Convito. Então aqui a gente estava na landing page, né? Agora como eu já estou logado aqui, a gente já vai direto para a parte de criação de convite. Então aqui você pode criar o convite com capa ou só o convite. A capa ele é para abrir o convite, sabe? Se você quiser dar meio que um suspense, assim, não jogar de cara o convite na pessoa, você pode usar o convite com capa. Eu vou usar só o convite aqui para mostrar para vocês. E depois que você seleciona se vai ter capa ou não, vai ter 3 opções. Um é o template e o outro é geração por IA ou do zero, né? Porque a gente tem um editor parecido com o Canva, onde você consegue editar seu design arrastando os elementos na tela. Eu vou usar um template pronto aqui. A gente está trabalhando para deixar vários templates prontos, tá? E no futuro a gente pretende trazer algumas pessoas que trabalham com criação com essa arte, né? A gente tenta, né, sempre apoiar a arte feita na mão mesmo, né? Vou selecionar aqui um template que eu gosto bastante, que é esse aqui. É um template bem bonito, ele usa praticamente todas as funcionalidades, né? Ana e Paulo, por exemplo. Aqui a gente seleciona a data, né? Então, aqui tem a data de limite de confirmação, por exemplo. Se eu não colocar ela, o usuário vai precisar, o convidado, né? Ele vai poder confirmar a presença até dia 1/7 às 16 horas. Para isso não acontecer, eu vou dar um prazo aqui mais curto para ele. Por quê? Porque a gente tem que organizar, né, com buffet às vezes e tal, então eu prefiro que seja um pouco antes que o prazo para essa pessoa confirmar. Aqui eu posso colocar o lugar, então posso colocar, por exemplo, algum lugar do Google, salão de festa. Vocês vão ver que ele vai pesquisar lá no Google, aí eu posso usar, por exemplo, esse Village VIP aqui. Não sei onde é, mas vamos usar ele, por exemplo. E aqui eu posso colocar o nome, né, Ana. Paulo. Esses campos aqui, eles são campos que vão aparecer lá no convite mesmo, tá? Então se eu colocar Ana e Paulo aqui, ele vai substituir lá no design que a gente selecionou. Aqui tem as configurações avançadas, são bem que eu precisei usar na época do meu casamento, que foi aí, quando o convidado ele entra no convite e preenche o nome dele, ele pode, por exemplo, na parte de presente te dar um Pix. Então ele clica lá, quero dar Pix, ele coloca o valor, aparece o QR Code e daí gera o QR Code e ele pode pagar direto. Aqui aceita qualquer chave, e-mail, CPF, qualquer coisa, então vou colocar um número fictício aqui, 9999. Aí detecta sozinho. Aqui é a entrada por QR Code, essa aqui é bem interessante, caso você tenha um evento muito grande, que vai ter porteiro, ele vai lá ficar conferindo, ao invés dele ficar conferindo aquela lista manual e tal, ele pode simplesmente ler o QR Code dos convidados na entrada do evento. Então quando você habilita isso aqui, e o usuário ele confirma a entrada no evento,
o usuário confirma presença, vai gerar um QR Code, né? Esse QR Code o porteiro vai poder ler. E tem essa aqui também que é bem interessante, que é a notificação por WhatsApp, que quando a gente habilita, a gente tem que cadastrar o usuário aqui, né, o convidado, previamente, e aí assim que a gente cadastra e salva o convidado, o convite automaticamente vai mandar uma mensagem para o convidado, informando que ele foi convidado e tal, e solicitando a confirmação dele. Isso aqui é bem legal, tá, gente? Porque às vezes a gente, como pessoa, a gente manda o convite para alguém da sua família e tal, e eles não respondem, porque eles não levam muito a sério, mas quando você ativa isso aqui, é o próprio convite que manda mensagem, e é automático, tá? Então a pessoa, ela leva um pouco mais a sério, né? Você não precisa ficar perguntando, porque ela acha que é uma equipe que tá ali por trás e tal, então ele leva com um pouco mais de seriedade. E esse aqui é interessante porque o convite funciona assim: qualquer pessoa com link, apesar dele ter um código único para ele não fica exposto na internet, né? Só com quem você compartilha que tem acesso. Pode ser que um familiar seu compartilhe com outro familiar. E aí, eles fazendo isso, uma pessoa que às vezes não foi convidada consegue entrar. Então, quando a gente marca essa opção aqui, somente as pessoas que você preencher lá no painel vão poder entrar no evento. Eu não vou marcar isso aqui agora, é só para demonstrar mesmo, né? E aí eu finalizo aqui. Aí olha que legal, tem toda uma animação para abrir o convite, tá vendo? Ó? Todo um efeito. Aqui você já pode copiar o link direto para compartilhar com os convidados, né? Eu vou dar um agora não, até porque eu acho que eu marquei notificar o WhatsApp. Aí tá vendo como é que é legal o convite? Todo animado e tal. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Não, depois eu mostro. Vou mostrar aqui primeiro Aqui você consegue editar as coisas, né? As configurações que você fez antes, e aqui você pode adicionar um convidado manualmente, né? Como a gente selecionou que quer notificar por WhatsApp, eu tenho que adicionar essa pessoa manualmente aqui. Então eu tenho que colocar o nome dela e o telefone dela. Se eu não fizer isso, elas não vão receber notificação no WhatsApp, tá? Então eu cadastro ali previamente. E aqui eu posso cadastrar os presentes, ó. Posso colocar o link de um produto específico, seja do Mercado Livre, da Shopee, de qualquer lugar que você quiser. E eu também posso dar querer só uma sugestão, tipo assim, eu quero calça M, vamos supor que é um aniversário de 15 anos, né? Um brinco, alguma coisa que não é exatamente um produto específico que você quer deixar aberto para a pessoa escolher. Aí você pode colocar aqui como sugestão, né? Agora deixa eu mostrar para vocês como é a parte do convite que o convidado vê, né? O convidado, ele vai ver essa carinha aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Tudo animado. Tem alguns convites que dá até pra colocar música, tá? Se vocês quiserem. Isso aí cabe a vocês. Aí aqui, por exemplo, vamos supor, o usuário chegou lá e ele quer confirmar a presença, né? Ele clica aqui em confirmar a presença, aí ele coloca o nome dele aqui. Vou colocar Larissa Alves, que já deu sugestão aqui. E aí olha que legal, ele pode falar se vai, eu vou. E eu posso colocar aqui, ó, vou eu e... sei lá, eu e minha esposa, por exemplo, posso colocar aqui, não vou deixar só uma pessoa, confirmou, né? Aí aqui também a pessoa já pode te dar um presente, né? Como eu não cadastrei nenhum, não vai aparecer aqui na lista, mas eu coloquei lá a opção de dar Pix também, vou colocar aqui que eu vou dar R$200, né, de Pix de presente. Eu gero aqui o QR Code, já mando direto para a pessoa e pronto, né? Bem legal. E aqui a gente consegue ver o endereço, abrir no Google Maps aqui direto, com esse botão aqui. E é isso. A gente está sempre tentando melhorar, né? A gente está sempre ouvindo feedback, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que vocês sentem que está faltando, que seria legal ter, pode falar com a gente também, que a gente está correndo para implementar as coisas. A nossa ideia mesmo é facilitar, seja seu casamento, sua festa de 15 anos, qualquer coisa do tipo, né? Qualquer tipo de evento. E a gente também está planejando não, assim, já tem como fazer eventos corporativos aqui, mas o aplicativo é mais voltado para festa, né, por enquanto. Mas a gente pretende ter um suporte mais completo assim também para eventos corporativos, tá? Então é isso. Aí depois que eu confirmei presença aqui, né, se eu voltar lá no painel, você vai ver que agora tá lá, confirmado, entendeu? A pessoa. Então aqui eu vejo que ela confirmou, é Larissa Alves, e é isso. Se ela reservar algum presente também, tá? Aqui, você consegue ver que alguém já reservou R$200 de Pix, né? Então você ainda consegue ter uma estimativa do valor reservado e também dos presentes que estão reservados. Aqui
Aqui tá aparecendo 0 presentes porque eu não tenho, mas se uma pessoa reservar um presente, vai aparecer aqui presente reservado, tá? Bem legal. Sobre a validação do porteiro, aqui tem uma chave, caso ele não tenha internet. Essa chave aqui é interessante porque caso não tenha internet, consegue validar offline também. Então imagina que às vezes seu evento é num lugar muito distante da cidade, não pega muito bem a internet, então ele consegue fazer essa validação offline. Então até mesmo os convidados, né, eles vão ter o QR Code, porque quando a gente confirma a presença e o QR Code está habilitado, pede para salvar, né? Então o convidado vai ter offline e o porteiro também consegue fazer a validação offline. E a gente não depende da internet para isso, tá? E lá quando o porteiro lê esse QR Code, aparecem as informações de quem está vindo com a pessoa, o nome completo dela, etc, tá? A gente sempre dá dica, a gente sempre está postando novos templates, então a gente está tentando deixar tudo perfeito para o seu evento e facilitar a sua vida, tá? É isso.